proteção é uma missão de vida, é um trabalho voluntário de cuidar e ajudar esses bichinhos que perderam a oportunidade de ter um lar. Empatia é entender que os animais também fazem parte da sociedade, assim como nós humanos. Ternura no olhar, no gesto, em cada lambida que eles dão assim na gente, retribuindo todo aquele amor que a gente dá para eles, eles retribuem. Segurança é uma parte importante, até mesmo porque eles precisam da gente para dar segurança a eles, né? E eles também dando aquela segurança psicológica para a gente. Eles também não é uma via de duas mãos, né? Tanto a gente assegura a saúde deles, quanto eles asseguram a nossa. Eles precisam de proteção, empatia, ternura e segurança. Os pets têm direito ao cuidado incondicional, mas nem todos recebem a atenção devida. Alguns são vítimas de crimes, como abandono e maus tratos. De maus tratos, ele pode ser praticado de diversas formas. A mais comum é a agressão física que o animal sofre, né? Mas nós temos diversas outras hipóteses, né? Como você abandonar animal, ou em via pública, ou em terrenos ermos, né? Configura maus tratos. Você não disponibilizar água e comida para o animal por um longo período de tempo também configura a prática de maus tratos. Aqueles animais que são utilizados como animais de tração, burros e cavalos, você colocar esse animal para trabalhar por um longo período sem disponibilizar o tempo adequado de descanso e alimentação também configura a prática de maus tratos. Manter o animal num ambiente sujo e anti-higiênico, como foi o caso do cão Scooby, né? O último caso, digamos assim, que gerou mais repercussão que nós tivemos aqui na DPMA. Quando a gente recebeu as imagens da forma como o animal era mantido, a gente não conseguiu nem identificar se era um cachorro, né? Ele parecia mais uma mutação, né? Com todo aquele pelo entranhado em cima dele, aquele pelo sujo. Então era até difícil de reconhecer que se tratava de um cachorro. Mas quando as equipes foram ao local, constataram a situação de maus tratos de forma evidente, indiscutível que se tratava de uma situação de maus tratos, a tutora tentou se justificar dizendo que o animal era um animal muito valente. Só que a gente constatou justamente o contrário. Quando chegou aqui na delegacia, era um animal dócil. Na verdade, ele estava muito assustado, né? E pelo fato de ele estar sofrendo por conta de toda aquela situação que ele passava, de ficar trancado num quartinho lá debaixo da escada, ter todo aquele pelo sujo em cima dele, aqueles tumores que ele tinha na pele, ele estava se sentindo muito incomodado, né? Mas aqui na delegacia, com os policiais, ele não demonstrou agressividade. A médica veterinária que analisou o animal aqui também constatou que era um animal dócil, né? Então as declarações da tutora do animal caíram por terra, de que o animal era valente, por esse motivo é que ela não levava o animal para ser tosado. Aí depois, com o andamento das investigações, a gente chegou à conclusão de que realmente o crime de maus tratos ocorria não por culpa do animal, mas sim por culpa dos tutores. A tutora do animal foi autuada em flagrante pelo crime de maus tratos e depois o companheiro dela se apresentou na delegacia, prestou depoimento também e vai ser responsabilizado pelo crime de maus tratos também. Os tutores escondiam o animal, dificilmente ele era visto. Então, por um descuido deles, né, uma pessoa passou, conseguiu ver o animal, fez uma filmagem e a partir dessa filmagem a denúncia chegou aqui na DPMA. A gente já tomou todas as precauções, né, para mandar a equipe no dia seguinte. E, graças a Deus, o animal foi resgatado. A realidade é dramática, mas há quem lute contra ela e faça a diferença na causa animal. São pessoas que dedicam tempo, afeto, carinho, muito trabalho para garantir o bem-estar dos bichinhos.
quando ele olhou para mim, assim, de uma forma tão penosa, assim, e aí me tocou muito, né? E eu fiquei preocupada e com medo de entregar ele para uma pessoa que não fosse cuidar da mesma forma que eu cuido. O nível de problemas relacionados aos nós era bem graves, né? A gente teve que retirar para poder aliviar, examinar a pele, né? Medicar, fazer os necessários para poder resolver os problemas relacionados aos nós. Depois ver a situação geral, clínica, né, dele, exames complementares, exames de sangue, funções renal hepática, exames de ultrassom, cardiológicos, tudo, para a gente poder identificar melhor a situação. O estado era realmente de descaso, né, anemia, problemas de pele, né. Hoje o Scooby está aqui com a gente, né? Ele foi internado, ele teve vários problemas de saúde, problemas de pele. Ele ainda está em fase de recuperação. Ele estava com otite, estava com vários tipos de enfermidades que, infelizmente, teve que passar quase que 15 dias internado para poder fazer vários exames. Mas, graças a Deus, o Scooby hoje está contando história. Ele não ficou com nenhuma sequela, graças a Deus, né? Apesar do transtorno, né, da questão psicológica, né, que a gente também tem que levar em consideração, hoje em dia é um cão alegre, um cão responsivo, não é um cão agressivo, né? Ele poderia de repente ter se tornado um cão arredio, agressivo, mas não, nem isso. Eu não acreditei que se tratava de um cachorro, eu tive que assistir o vídeo 3 vezes para poder realmente ver que era um cachorro. Tinha pelos mesmo grudado no corpo dele, que teve que ter muito cuidado. Assim, o que foi feito para ele é que ele foi entregue para mim 100%, né? Não vou dizer que foi 100% não, porque a gente teve que fazer ainda o tratamento ocular aqui, né? Mas, assim, é um animalzinho que hoje eu posso dizer que ele tá saudável. Falaram que ele era um cão agressivo, um cão que não podia tomar banho porque ele mordia. Vocês estão vendo que não se trata de um cão reagente. Ele é muito dependente de mim, fica toda hora pedindo carinho. Ele não é um monstro que a tutora dele desenhou. Ele ainda é assustado, não pode ver uma vassoura, não pode ver um rodo, não pode ver um pano, né? Que ele reage de uma forma como se ele fosse apanhar, né? Como se ele tivesse realmente apanhado de chinela. Não pode ver chinela, entendeu? Enfim. Se você levanta a mão de uma forma brusca, ele já vai achar que vai apanhar. Então, assim, aí ele vai reagir, né, rosna e tudo, mas morder mesmo, graças a Deus, o Scooby nunca mordeu ninguém, nunca agrediu nenhum dos cachorros, nem a nós. Hoje ele tá mais gordinho, ainda tá em tratamento de pele, ele tá com esse cone porque ele já tá com a visão, pela idade, né, com a visão embaçada, ele tá se batendo a cabeça em muitos locais, e antes que ele se machuque de forma mais grave, a gente prefere manter ele no cone, por proteção, não é por outra situação. Ele já está bem adaptado aos meus filhos, está bem adaptado à minha família. Ele se transformou no cão dependente da gente. E a gente também diretamente dependente dele, porque o primeiro nome que todo mundo chega aqui em casa é cadê o Scooby? Né? Porque é um cãozinho idoso. Os 14 anos que ele passou enclausurado, né? Então eu quero proporcionar para ele que seja 10 dias, um mês, 10 anos, o melhor para ele, que foi roubado dele. Ele tem muita gratidão, sabe? A gente sente isso dele, pelo olhar dele, pelo gesto dele. Ele vem, ele me abraça, ele me beija, ele me cheira, me lambe, né, no caso. Mas ele é massa, ele é a minha vida. Hoje eu não consigo ficar sem ele. Nós não temos poder de polícia, de investigação, mas a gente faz o acompanhamento desses casos. Muitos tutores nos procuram, muitos protetores nos procuram. A gente tem uma equipe de advogados aqui, a gente orienta essas pessoas, a gente ajuda a fazer o BO, e aí a gente faz o acompanhamento junto ao Dr. Wilson, doutora Carol, lá na DPMA. Nós tivemos reunião com a AMC, nós estamos tendo reunião com a guarda e nós estamos tentando fazer esse alinhamento de que os profissionais se capacitem mais e entendam melhor sobre os crimes dos animais,
a legislação que ampara esses animais e que a gente possa coibir mais efetivamente esses crimes, né? Estamos fazendo parceria com as ONGs, com os protetores. A gente teve muito momento de escuta, primeiramente, para entender essas necessidades. Cada protetor tem uma necessidade. E aí agora a gente está desenvolvendo as ações em cima desse apanhado de ideias que elas nos trouxeram. Saímos de uma coordenadoria para uma secretaria. Nós estamos ganhando status de secretaria agora, com novas atribuições. Antes a gente tinha as atribuições basicamente só dos contratos da Clínica Jacó e dos vetmóveis, né? E aí agora a gente está com uma célula de educação, a gente está com a célula da saúde, de assistência social. Então a gente vai começar a ampliar o nosso trabalho, né? Dar realmente assistência às ONGs, aos protetores, ajudar no cadastramento deles, na formalização desses abrigos. E o nosso secretário pensa muito na política pública para os animais não tutorados. A gente tem pensado muito nos animaizinhos em situação de rua. A gente acredita que para a gente solucionar o problema real mesmo, a gente tem que focar na castração. Sem os protetores, a causa animal não existe. E a gente tem batido nessa tecla de valorização do trabalho dos protetores, de valorizar essas pessoas que doam não só a sua vida, mas o seu dinheiro, sua saúde mental, para poder cuidar desses animais. A gente sabe que quem cuida de animal não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Então, assim, se a gente não conseguir valorizar essas pessoas pelo trabalho incrível que elas fazem, a causa animal não existe. O lar temporário surgiu através de um apelo, através do Instagram Amor de Pet CE, da minha amiga Giovana. Eu vi o apelo referente à situação da Brisa, que foi uma cadelinha resgatada lá no Mercado dos Peixes, junto com seus filhotinhos, que inclusive é ela na foto no banner. E eu me solidarizei, né, com a situação dela e cedi a minha casa para poder abrigar ela. Estou atualmente há 1 ano abrigando esses babies aqui na minha casa. Sou voluntária junto com 2 amigas do Amor de Pet CE e do Bigodinhos e Peludinhos. Somos 3 amigas que atuamos assim com muito amor, com muita dedicação na causa animal. O meu dia a dia começa com a alimentação deles, tem a medicação que alguns tomam, né, devido ao tratamento. Eu parto para a parte da limpeza, que é a parte mais pesada, realmente. Alguns demandam ali atenção para brincar, querer brincar, correr, pular. Eu abro aqui para eles poderem ter esse momento de lazer deles. Eles precisam ter um momento de descarregar a energia deles. Eles chegam às vezes muito traumatizados. Não aceitam muito bem o toque, não aceitam muito bem a socialização com o ser humano e nem com os outros animais. Então sempre tem um processo de adaptação deles. Meu trabalho é conseguir, de alguma maneira, diminuir o trauma. Eu não vou dizer que a gente cura 100%, porque não tem como, né? Ele vai ter esse trauma para o resto da vida, infelizmente. Aqui é passageiro. A gente espera que seja passageiro. Mas o amor que a gente tem por eles é um amor assim que não vai acabar. Cuido deles, me dedico todos os dias a eles e aí disponibilizamos eles para adoção através também das redes sociais. E alguns eventos de adoção que acontecem esporadicamente, né? Por mais que eles sejam adotados, que tenham as suas famílias, a gente sempre acompanha ali caso a caso, todos eles. A gente tenta acompanhar diariamente, né? Saber como está esse processo de adoção, como é que está essa adaptação deles no lar. E sempre tendo essa notícia, esse retorno do adotante, né? A gente sobrevive através das doações, né? Através das redes sociais, a gente sempre está ali compartilhando casos dos animais que a gente resgata e pedindo apoio, pedindo apadrinhamento desses animais, apoio na compra das rações para eles, porque é muito difícil manter 20 animais. Não consigo explicar, mensurar assim o amor, o carinho que eu tenho por eles. Não
é surreal. É surreal mesmo, porque você vê tantos casos tão difíceis. Às vezes eu passo assim, vejo eles na rua e eu não consigo. Hoje, atualmente, eu não consigo mais, devido ao número que eu tenho dentro da minha própria casa, eu não consigo mais estar acolhendo tantos. A gente aqui na delegacia recebe, em média, por semana, 20 denúncias. Dessas, eu consigo estimar em torno de 70% a 80% relacionadas a maus tratos contra animais domésticos. Mas nós temos também denúncias relacionadas à poluição sonora, denúncias relacionadas à manutenção ilegal, né? Guarda ilegal de animal silvestre, tráfico de animais silvestres, crimes de poluição ambiental, degradação ambiental, corte indevido de árvores, mas a maioria são relacionadas a maus tratos contra animais domésticos. A lei disciplina que o crime de maus tratos, quando praticado contra cães e gatos, ele tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, e essa pena pode passar de 6 anos caso venha a ocorrer a morte do animal. Aqui na delegacia, a autoridade policial só pode arbitrar a fiança dos crimes de pena que cheguem até 4 anos. Passou de 4 anos, se torna inafiançável aqui na delegacia. Como o crime de maus tratos ele tem pena de 2 a 5, é incabível fiança aqui na delegacia. Eu sempre falo que abrigo não deveria nem existir, mas é uma casa necessária para esses animais. Por quê? Porque muitos desses animais perdem a oportunidade de terem suas famílias. Não só pelo Scooby, mas pelos quase 600 animais que eu tenho no meu abrigo. Eu estou aqui para poder apoiá-los e ampará-los na hora da necessidade deles. O abrigo, gente, é a APA, Anjos da Proteção Animal. É um local que meu pai comprou para poder colocar os resgates deles. Inclusive, a gente tem animais que foram resgatados pelo meu pai ainda. Meu pai faleceu, era um militar aposentado, que ele não podia ver bicho. Carrocinha ali no bairro Ellery, no Monte Castelo, era difícil ir, porque o meu pai retirava todos. E a minha casa já chegou a ter mais de 50 cães. Não consigo falar meu pai sem se emocionar, meu pai era o meu herói. Tudo isso começou por ele, o trabalho voluntário que ele tinha. Meu pai ia alimentar os animais lá na Praça dos Leões, José de Alencar, Praça da Ferreira. Lá vai meu pai com rolo de sacola, os saquinhos tudo feito de porçõezinhas para distribuir para os gatos e para os cachorros que ficavam por lá. E porque naquela época a ração era um absurdo e a situação financeira era bem complicada. Então ele pedia. Aí o final de semana, meu pai era de domingo a domingo, fazia isso. Porque ele sempre falava que a fome não tem feriado. Hoje a APA tem aproximadamente 600 animais. Eu posso te falar com toda a propriedade que 80%, 90% dos custos é meu. E também a gente recebe doações de seguidores. É uma situação assim de muita gratidão que eles têm por nós e a gente só tem a compaixão para poder proporcionar para eles. Eles são muito melhor do que nós. Nós tivemos o caso do cão Milagre, né, que foi abandonado com as 2 patas amputadas, né, pelos tutores, né, por conta de uma doença que ele desenvolveu. Os tutores, de forma totalmente indevida, cortaram as 2 patas traseiras do animal e depois resolveram contratar um terceiro cidadão para abandonar esse animal dentro de uma caixa d'água. Aí a delegacia recebeu a denúncia, começou as investigações e, com o auxílio da população, conseguimos chegar na pessoa que abandonou o animal. A partir daí o trabalho de investigação conseguiu chegar nos tutores do animal e foram todos indiciados pelo crime de maus tratos, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Nós tivemos de forma recente também um caso aqui no Janguru Sul, São Cristóvão, de um cidadão que era professor de inglês de uma rede de colégios particulares, que ele mantinha dentro da casa dele 2 cães em situação gravíssima de maus tratos também. Quando a gente chegou lá, ele estava na residência, foi preso em flagrante,
foram encontrados animais mortos na residência, 2 gatos mortos dentro da residência, e os animais só não morreram porque houve essa denúncia da população e a gente conseguiu fazer o resgate. Em depoimento, ele afirmou que já fazia 1 semana que não ia na casa, não colocava nem água nem comida para os animais. A gente solicitou lá no dia o auxílio da população para trazer uma vasilha de água e tivemos que tirar a água do animal, porque senão ele ia vomitar de tanta água que ele estava bebendo, né? 1 semana sem beber água e sem se alimentar, os animais com score corporal totalmente baixo, as costelas, os ossos todos aparecendo, em situação assim realmente de magreza extrema. Aí esse professor foi preso em flagrante também, por crime de maus tratos. A gente sempre passa aquela orientação para que cuide bem dos animais, né? E não faça o animal sofrer, agrida o animal, não abandone o animal. Então assim, a noção que a gente passa, a ideia que a gente passa, a orientação é que cuide bem do animal. A gente acredita que através da castração, do controle de natalidade, a gente vai conseguir melhorar muito mais a qualidade de vida desses animais e diminuir a população. O Vetmóvel é o maior programa de controle de natalidade que a gente tem. A gente atende tanto a tutores quanto a protetores. E a gente está atendendo essa população de animais em situação de rua, está fazendo parcerias com esses protetores, essas ONGs. Tem a Clínica Jacó também, que a gente dá atendimento gratuito, são exames, raio-x, cirurgias de média e grande complexidade. A gente tem os projetos de transformá-la em 24 horas, a gente ainda não tem o internamento lá, mas na elaboração dos novos contratos a gente está prevendo isso. A gente está elaborando novos contratos para melhorar o serviço, para cada vez oferecer mais e melhores atendimentos à população. E aqui está a cadelinha que fez a Mirla criar um lar dentro de casa. Quem é essa, hein, Mirla? Essa é a Brisa. Foi resgatada lá no Mercado dos Peixes, junto com seus filhotinhos. Foi ela que inaugurou, fundou lá da tia Mirla. É o motivo de toda essa loucura, toda essa dedicação. Ela é a fundadora. O motivo de tudo é essa senhorinha aqui. E ela é comportada, viu? Ela é um lady, a gente chama ela de Lady Brisa. Olha o jeito do patinha dela. É a lady da mamãe, né, minha princesa. Ela tem calazar também, fez o tratamento, hoje graças a Deus tá bem de saúde, tá tudo maravilhoso, castrada, vacinada, é a perfeita da mamãe, né, minha princesa. Foi amor à primeira vista? Amor à primeira lambida. Como foi? Você lembra daquele dia, como era? Rapaz, ela chegou muito arisca, muito brava, não queria contato comigo. Quem vê hoje ela desse jeito aqui nem imagina quantas vezes ela tentou me morder. E aí foi ficando comigo, sem perspectiva de adoção. E aí eu me encantei com ela, com o jeitinho dela, com a calmaria dela. O nome já diz, né, Brisa? E tem outras histórias, né? Tem o Marcos. Quem é o Marcos? Vai lá, Brisa. Vai lá. O Marcos, cadê? Esse garotinho aqui. Ele foi resgatado junto com o Belucci e com a Juma, que tá lá atrás. Viviam em terreno junto com outros animais, e aí minha amiga resgatou ele. E aí eles estão aqui comigo. Esperando uma nova casa. Esperando uma família muito, muito maravilhosa que possa adotá-lo e amá-lo assim como a tia ama. E a Severina, hein? Eu vi que ela é bem arisca. Essa aqui é a Severina, muito ativa mesmo. Parabéns, Mirla, por esse trabalho. Obrigada. E é no quintal de casa que a Stephanie tem esse maior contato com os bichinhos. Não somente com o Scooby, mas tem a Juliana e adora fazer isso. Pular na piscina, né, Stephanie? Isso, a diversão deles. E que na verdade é só para eles, né? Que aqui quase ninguém utiliza. Aí aqui é o parque de diversão deles. Apresenta eles pra gente.
Bem, aquela de estar de lacinho é a Juliana, minha amiga. Não pôde mais ficar com ela, a gente acolheu. Ali é o Jorginho, que eu peguei ele em pleno carnaval, na chuva. Aquela ali, a Fox, também foi vítima de maus-tratos, que estava dentro de um saco de lixo. Eu só ouvi o choro na parada de ônibus. O que mais? O E Scooby. o Scooby, né? Ainda tenho mais outros animais, né? Que também não tem patinha, que nasceu com má formação, né? Scooby. Né, filho? Chama o Scooby. Ei, quer nem saber. Vem cá pra sua mãe, vem cá pra mamãe, vem cá pra mamãe. Aí esse aqui, gente, é a minha sombra, tá? Esse aqui é aonde mamãe vai, eu vou atrás. Quando ele era pequenininho, ele já deve ter sido amado. E ele tá resgatando, né, esse amor, né, através de uma outra pessoa. Ele é um pau muito bonzinho, entendeu? Como vocês estão vendo. Tem as limitações dele, como qualquer um outro, né? Mas, assim, é minha sombra. É um novo integrante da casa. É, sim, é o meu velhinho. Foi fácil o processo de adaptação dele à nova casa, ao novo lar? Não foi tão fácil. Por quê? Porque ele latia muito, ele sentia falta daquele segundo corpo em cima dele, ele caía, ele tropeçava, ele não sabia, ele aprendeu tudo, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a amar, ele aprendeu a fazer o reconhecimento, um animal que ele não só sofreu maus tratos, ele foi torturado a vida dele inteira. Então, assim, foi um processo de paciência, de todo mundo daqui em casa, de madrugada. As crianças desciam, ficavam com ele, onde ele parava, né, de latir. Parabéns, Stephanie, por essa missão. Obrigado mesmo. Para mim é uma oportunidade muito grande estar falando a história dele, né, da minha história, da história da instituição que eu fundei, né, que hoje tem como presidente a minha sobrinha, que vai levar esse legado para a vida inteira, né, e assim a gente espera que sucessivamente a família, né, adote essa nossa causa. As histórias de resistência, amor e coragem dos protetores emocionam, mas somente isso não basta. É preciso uma sensibilização efetiva de toda a sociedade, porque respeitar os animais é também um compromisso com a vida. Nós, ativistas, nós protetores, proprietários de abrigos, nós temos a responsabilidade civil, né, de conseguir um lar definitivo para eles. Na verdade, nós somos responsáveis para poder trabalhar essa conscientização, né, de adoção. Adotar, gente, é um ato de amor. Você não está comprando um celular, você não está comprando uma televisão, você está adotando uma vida, né? Você está criando um laço e sendo responsável, se tornando responsável por uma vida. Não abandone o seu animalzinho porque ele ficou doente, porque eu vou me mudar, como muitas pessoas, né? Vou me mudar, se desfaz do animal. Eles não são descartáveis. A delegacia, quando se depara com um crime de maus-tratos, ela vai ao local, em constatando realmente a situação de flagrante, o animal ele é resgatado pela delegacia e o tutor é conduzido aqui para a delegacia para ser autuado em flagrante. Aí, a partir daí, a gente começa os nossos contatos com as ONGs, né, para tentar encaminhar esse animal para essas ONGs, para que ele venha a ser aí, passar por um período de adaptação, de atendimento médico veterinário e depois venha a ser adotado, né? A gente está fazendo o recadastramento desses abrigos e a gente está com um projeto aqui para a gente poder legalizar esses abrigos, para que eles consigam conseguir verbas, que a gente consiga mandar emendas, que a gente consiga fazer projetos para que esses abrigos sejam contemplados com ajuda financeira, já que eles ajudam o poder público a fazer esse papel de cuidar dos animais. Acho que nem a ciência consegue decifrar esse sentimento que a gente tem por eles, né? Essa força de lutar por eles, né? Mesmo enfrentando vários obstáculos que a vida oferece pra gente, mas a gente tem que ser firme e forte. Cuidem deles, deem amor, carinho. E não importa onde você mora, não importa a sua condição. Se você der o melhor para eles, eles só têm o melhor para retribuir.